Agora vamos para a atividade, questão número 5, que eu acredito que seja uma das mais difíceis, certo? Por quê? Porque trabalha com coisas que nós realmente desconhecemos. Nós conhecemos a medida de uma televisão. Quando a gente vai comprar, nós compramos através de polegadas, né? Então, nós podemos dizer, eu tenho uma TV de 40 polegadas, de 55, de 60 polegadas. O que isso significa? Significa que a diagonal dela mede 40 polegadas. E o restante? O restante, neste caso, está em uma relação de 4 para 3. Ou seja, uma das medidas, né, da lateral mede 4 e a outra mede 3. Mas o que? X e X. Por que 4x e 3x? Porque no momento em que eu disser assim, 4x está para 3x, o que vai acontecer? Vai ser exatamente o 4 por 3, que nada mais é do que 4 divididos para 3, que foi a ordem que eles nos passaram. Então, nós temos aqui, se eu analisar, a diagonal de uma televisão, que é 40 polegadas. Mas, um lado mede 4x e o outro mede 3x. Porque mesmo colocamos o x para ter uma incógnita de como trabalhar, ok? Agora, essas 40 polegadas, o que acontece? Ele quer saber a medida do quê? Dos lados, né? Ele quer saber quanto tem de comprimento e quanto tem de altura. Então, essa medida, ela nos é dada não em polegadas, mas assim em centímetros. O que ele nos disse? Que 40 polegadas, ele nos disse que 40 polegadas, cada polegada tem 2,5 centímetros. Então, vai ser 40 vezes 2,5. 40 vezes 2,5, ou seja, 40 polegadas vai corresponder a 100 centímetros. Então, o que eu tenho? Olha só, eu terei uma televisão, né? Neste caso aqui um triângulo apenas, onde aqui eu teria 100 centímetros, que corresponde a 40 polegadas. Aqui eu tenho 4x e aqui eu tenho 3x. Que na verdade nada mais é do que até uma atividade que nós já resolvemos, né, anteriormente. Não necessariamente falando sobre polegadas de televisão, e sim, mas essa continha aqui já foi feita por nós. Então, o que nós podemos aplicar aqui? O Teorema de Pitágoras, que fala que hipotenusa ao quadrado, ou seja, 100 centímetros ao quadrado, vai ser igual a quem? A 1 dos catetos, 4x ao quadrado, mais 3x ao quadrado, certo? Então, 100 centímetros ao quadrado, não preciso nem calcular. Por que não? Porque nós vamos simplificar lá na frente. É igual a 16x2 mais 9x2. Juntando esses termos semelhantes, nós teremos 25x2 é igual a quem? A 100 centímetros quadrados. Por que eu mudei? 100 centímetros ao quadrado é igual a esse troço? Eu posso dizer que a soma desse troço é igual a isso. Entendeu? Por isso que não teve diferença alguma. Agora aqui, quero saber o x. Quem está me atrapalhando? O 25. Então, x vai ser ao quadrado, né? Perdão. Vai ser igual a quem? A 100 centímetros ao quadrado sobre quem? 25. X ao quadrado, na verdade, eu estou perguntando qual o número que multiplicado por ele mesmo dá esse troço aqui, vai ser 100 centímetros ao quadrado por 25, certo? Como eu não tenho sinal nem de mais nem de menos, o que eu posso fazer aqui, Eu posso dizer que x é igual a raiz quadrada de 100 centímetros ao quadrado por raiz quadrada de 25. Então, x vai ser igual, se eu simplificar aqui, ficamos com 100
centímetros. Raiz de 25 é 5. Então, cada pedacinho de x vai ter o valor de 20 centímetros. Essa aqui é a minha resposta? Não. Isso aqui serve para eu botar aqui, ó. O que que eu tenho? Eu tenho lá uma televisão, certo? Onde a diagonal dela mede 100 centímetros. Esse lado mede 4x e esse mede 3x. Mas em centímetros, quanto mede o meu x? 20. Então, aqui vai ser quem? 4 vezes o 20, que vai me dar 80 centímetros. E aqui vai ser 3 vezes o 20, que vai dar 60 centímetros. Então, qual vai ser a altura dela? 60 centímetros. E qual é o valor do comprimento? 80 centímetros, certo? A questão 6 diz o seguinte, olha só. Um empresário adquiriu um terreno comercial em formato triangular. As medidas, então, olha só, ele comprou um terreno em formato triangular. As medidas das perpendiculares, o que é perpendicular? São aquelas que formam ângulos de 90 graus. Mede 120 e por 160 metros, certo? O que mais? Após a limpeza do terreno, o proprietário decidiu construir uma cerca de arame liso com 8 fios em volta de todo o perímetro do terreno. Paramos aqui. Se eu quisesse apenas circular, ó, esse pedaço e esse pedaço, quantos metros de fio eu precisaria? 280 metros de fio, ok? Porque eu fecharia isso aqui e esse aqui. Mas eu tenho que saber quanto vai para fechar isso aqui, ó. Também. E isso aqui, na verdade, é uma diagonal deste meu terreno, é um outro lado do terreno. Para eu calcular esse lado, eu vou usar o quê? Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, ó, x2 é igual a quem? A 120 centímetros quadrados, certo? Mais 160, perdão, gente, é metros quadrados. Agora aqui, ó, x ao quadrado, nós teremos 120, 14.400 metros quadrados, mais 160 ao quadrado. Então, aqui, ó, 160 ao quadrado dá 25.600 metros quadrados. Se eu somar os dois, eu vou ter o quê? 14.400 com mais 25.600 vai ser 40.000 metros quadrados, certo? Então, eu estou perguntando qual o número que multiplicado por ele mesmo dá isso aqui. Então, o x é igual a quem? A raiz quadrada de 40.000 metros quadrados, que na verdade x vai ser igual a 200 metros. Então, olha só, se eu quisesse contornar com um fio de arame todo este terreno, eu queria fazer o perímetro dele. Quantos de fios seria necessário? Bastaria eu pegar o perímetro, né? Que vai ser 120 metros. Vou adicionar o outro que é 160 metros e o outro que é 200 metros. E aí eu sei o quanto de fio que vai ser necessário em um círculo apenas. Em círculo, somente um fio. Então, vai ser, ó, 0, 6 e 2, 8, 2, 3, 4. Seria necessário 480 metros de fio. Só que ali ele está me dizendo que ele quis fazer com 8, só deixem ver quantos são, confirmar, 8 fios em volta do terreno. Então, um fio, né, uma linha apenas, dá 480 metros, mas ele quer fazer 8. Então, para todo o terreno vai ser quem? 480 metros vezes a quantidade que ele quer. Ele quer 8 camadas. Então, 8 vezes 0,
8 vezes 8, 64. 4 vezes 8, 32. Com 6, dá 38, ou seja, 3.840 metros. De fio ele vai precisar para fazer as 8 camadinhas lá, as 8 linhas de fio. Só que cada metro custa R$1,50. Quanto que ele vai gastar? Se ele vai precisar tudo isso aqui de fio, basta ele pegar o quê? Em dinheiro, né? Ele vai pegar 3.840 metros. Opa, fica ruim a imagem às vezes. Ele vai multiplicar por R$1,50. Quando ele fizer essa conta, vamos ter quanto em dinheiro que ele vai precisar. Vamos ver aqui, eu vou calcular na calculadora, mas é 3.840 vezes 1,50, que vai dar R$5.760 que ele vai precisar para fechar o terreno com 8 fios, ok?